Saudamos a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra para você nesse momento, para o senhor, para a senhora, uma palavra sobre a evangelização de uma samaritana. Como Jesus fez para alcançar aquela mulher? Existem mistérios na palavra que às vezes entendemos quando o Senhor vai revelando o que Ele quer falar, né? Aqui nós vemos que o texto em João 4, versículo 10, vou ler somente um versículo para que possamos contextualizar todo o texto. Diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e daria a água da vida. Interessante que Jesus ofereceu para aquela mulher água da vida, né? Que era Ele mesmo, a água da vida, né? Aqui nós vemos que o texto no início do capítulo 4, inicia falando, era necessário Jesus passar por Samaria. Tem coisas que são necessárias acontecer na nossa vida, na nossa família, coisas que às vezes não queremos, né? Mas como diz a palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Jesus era necessário passar por Samaria. Meu irmão, meu amigo, quem sabe, isso que aconteceu com você ou está acontecendo, é necessário acontecer com você, para que esse encontro você tivesse com o Senhor Jesus, né? E aqui nós vemos que Jesus, ao chegar naquele poço, ele ficou despedido, daqui a pouco chegou aquela mulher. E Jesus falou, dá-me de beber. E aquela mulher falou, como é que tu, sendo judeu, pede água para eu que sou samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos, tinha um problema antigo, que os samaritanos casaram com povos que os judeus não aceitavam, então ficou aquele conflito entre aquelas duas situações, duas nações ali, podemos dizer, duas nações, dois tipos de pessoas de Israel. O que acontece? Jesus pediu água, e nós vamos observar no texto que aquela mulher chegou meio-dia. Meio-dia, normalmente as mulheres chegavam, pegavam água pela manhã ou à tarde, mas ela chegou no horário separado, no horário diferente. Por quê? Ela ter um encontro a sós com o Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor promove momentos para termos um encontro com Ele, encontros que Ele fala conosco em particular, momentos a sós com o Senhor. E essa mulher, ao chegar, Jesus pede água. Ela admirou como é que ele pedia água para ela, que é samaritano, se um não conversava com o outro. Jesus não tinha esse tipo de problema, né? Tem gente que existe problema entre famílias, conflitos familiares, que Jesus nem entrou nesse conflito judeu-samaritano. O objetivo dele era alcançar aquela mulher. Certamente, depois de convertida, a mulher, certamente, ela ia viver em paz com os judeus, né? Não podia ficar essa briga a vida toda, né? E a família também é isso, opera na família para haver uma harmonia. E aqui o texto diz que Jesus, ele pediu água, embora não fale no texto que ele bebeu essa água, somente um motivo para evangelizar aquela mulher. O evangelista sempre arruma um motivo, uma razão para conversar com alguém, para buscar um espaço, para trazer de Jesus, né? E Jesus, ele perguntou àquela mulher, a mulher admirou-se, e o texto vai adiante mostrando que o Senhor Jesus, ele entregou uma revelação sobre o segredo daquela mulher, da vida dela, do seu casamento, da sua vida amorosa. E ela falou, vejo que és profeta. Como é que você ficou sabendo isso? Jesus, ele não está preocupado em expor a vida de ninguém. Ele quer salvar, resgatar. Se fosse esperar algum judeu evangelizar samaritano, não ia evangelizar não, porque tinha um problema entre eles. E o texto diz que essa mulher, ela recebeu Jesus, e ela largou o cântaro e foi evangelizar os samaritanos. Os samaritanos depois tiveram uma experiência com Jesus, falaram, agora nós não é só o testemunho da mulher, nós mesmos temos visto e ouvido quem é Jesus. Eles passaram a ter uma experiência com Jesus. Sabe que às vezes o mundo samaritano foi salvo, começou a ter salvação através dessa mulher. Às vezes o Senhor salva alguém, uma família, uma pessoa de uma família para resgatar toda uma família, né? Quantas pessoas Jesus salvou e daqui a pouco a mãe foi salva, daqui a pouco o marido, daqui a pouco os filhos, daqui a pouco os parentes. O Senhor faz muito isso, como fez com a samaritana. Através dela, alcançou os samaritanos. E sabe que acontece uma coisa? Tem famílias que ninguém consegue penetrar para evangelizar, porque eles não vão aceitar. Mas aí o Senhor faz o quê? O Senhor opera em um familiar e através dele alcança toda a família, e nós temos visto muito acontecer isso. O texto fala que Jesus, quando revelou o segredo daquela mulher, ela sentiu, tu és profeta.
A profecia de Jesus, a revelação dele não foi para expor aquela mulher, foi para que ela aceitasse Jesus, que ela recebesse Jesus na sua vida. E foi isso que aconteceu. Meus irmãos, uma coisa é muito importante, que Jesus não bebeu a água, o texto não fala se ele bebeu a água. E outra coisa, os discípulos chegaram com a comida da cidade, os discípulos tinham ido da cidade comprar comida, quando chegaram, ofereceram comida para Jesus, falou, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha só. Então, meus irmãos, uma coisa é certa, aquela mulher, ela compreendeu que a sede dela, Jesus podia saciar. Não era num poço, não era naquele momento. A sede para a vida eterna, que é o próprio Jesus, a água da vida, ele quer saciar a sua sede nessa hora. A sede da sua alma, do seu coração. E a mulher, ela saciou a sede, porque quando ela sentiu ali a bênção de Deus, ela foi anunciar aos samaritanos a bênção que ela recebeu. E eles também foram abençoados. Quem sabe, você que está sendo abençoado nesse momento, vai ser um comunicador entre a sua família. Deus vai te abençoar e abençoar a sua família através de você, saciando a sede da alma que só Jesus pode fazer e só Ele pode satisfazer. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, você e toda a sua família. Amém.